Olá, boa noite a todos, bem-vindos e bem-vindas. Estamos aqui para o webinar promovido pela Assessoria de Diversidade, Ações Afirmativas e Inclusão da Universidade Federal do Pampa. O tema de hoje é Sou de Oliveira Silveira, reflexões sobre as culturas afro-gaúchas por meio do projeto Rio Grande do Sul Negro, que é composto pelo videodocumentário de Andréa Vigo. Contamos nessa sala com a presença do reitor da Universidade Federal do Pampa, professor Roberlene Ribeiro Jorge, com a palestrante, a professora Sátira Pereira Machado, e com o mediador, o professor Carlos Alberto Xavier da Silva. Para dar início, convidamos o reitor, professor Roberlene Ribeiro Jorge, para dirigir sua saudação a todos. Obrigado, Denise. Boa noite, Sátira. Grande prazer tê-la conosco. Boa noite, Carlos. Boa noite à professora Marta, nossa representante da DAF. Boa noite a todos os demais membros, colegas da DAF e a todo o público que está nos assistindo nesse momento. Mais uma vez, é um grande prazer participar de mais um webinário da DAF, que está nos proporcionando uma excelente programação para reflexão. Como eu já havia dito num outro webinário, é um mês emblemático, o mês de maio, é um mês de muitas reflexões em relação à negritude, em relação aos nossos ancestrais negros, e trazer essa temática, olhar para trás, olhar para o futuro, fazer uma reflexão, é muito importante. E, nesse sentido, a professora Sátira ela tem muito a trazer para enriquecer esse nosso debate. Ela é uma estudiosa, uma das maiores autoridades do nosso querido Oliveira. Então, com certeza, esse histórico do Oliveira, que também é recheado de simbolismos, né, que sempre nos remetem à questão do empoderamento, do orgulho que todos nós devemos trazer. Então, muitas das nossas conquistas a gente deve ao Oliveira, e com as palavras da Marta, da professora Sátira, com a mediação do colega Carlos, a gente vai poder, com certeza, ter um debate muito elucidativo em relação a essa temática de consciência, mas mais especificamente da consciência negra, que é o pano de fundo desse nosso debate, com toda certeza. Muito obrigado, um ótimo evento a todos, e estarei aqui acompanhando todo o evento, e devolvo a palavra para a nossa colega Denise conduzir o nosso webinar. Boa noite e um grande abraço. Muito obrigada, professor Roberlene. Antes de passarmos a palavra ao mediador e à palestrante, comunicamos que as perguntas poderão ser feitas através do chat dessa plataforma durante a explanação da professora Sátira. A gravação também deste webinar estará disponível no canal do YouTube da Unipampa. Pedimos para aqueles que ainda não se inscreveram neste canal que o façam e curtam esse vídeo. E passamos então à apresentação da palestrante. A palestrante é a professora Sátira Pereira Machado, é professora dos cursos de licenciatura em Letras EAD e de Produção e Política Cultural da Universidade Federal do Pampa, campus Jaguarão. Possui graduação em Comunicação, Jornalismo, pela FAMECOS, e mestrado em Letras pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Doutorado em Comunicação pela Unicinos e pós-doutorado em Comunicação pela Universidade Federal de Santa Maria. Coordena o grupo de pesquisas Cria Negra, CNPq, vinculado ao Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, NEAB, do campus Jaguarão, da Unipampa, desenvolvendo projetos de ensino, pesquisa, extensão sobre a vida, a obra e a consciência negra do poeta afro-gaúcho Oliveira Silveira. É curadora e coordenadora executiva do projeto Rio Grande do Sul Negro. O mediador, o professor Carlos Alberto Xavier da Silva, é licenciado em História, mestre em Educação pela UFSM, professor de ensino médio e técnico em assuntos educacionais na Unipampa, campus São Gabriel,
Professor convidado dos cursos de especialização em educação, interdisciplinaridade e transversalidade. História e cultura africana, afro-brasileira e indígena na Unipampa. Boa noite a todos e a todas. Estão me ouvindo? Sim. Então, enquanto o professor Carlos está tentando se reconectar, eu vou, em primeiro lugar, agradecer ao convite, né, da professora Marta Messias, a nossa titular da assessoria, que está representando toda essa questão da diversidade na Unipampa, com a questão das ações afirmativas, do Fórum de NEABs. É com muita alegria que eu quero participar aqui hoje. Agradecer a você, Denise, que está mediando, ao professor Roberlaine, pela presença importante do reitor, né, de acompanhar todas essas atividades que estão sendo feitas de forma remota, como esse webinário. O tema de hoje, então, é sobre o Oliveira Silveira, basicamente sobre o filme vídeo documentário Soul, que faz parte do kit RS Negro. E será muito interessante a mediação com o professor Carlos e com a professora Marta Messias, e quem mais quiser colaborar, pelo fato que a Unipampa tem trabalhado com a temática de Oliveira Silveira também em suas pesquisas. O professor Carlos tem trabalhado lá em seu campus, na Unipampa, com essas questões de Oliveira Silveira também. Bom, Oliveira Silveira, então, para quem não conhece, ele é gaúcho, nascido em Rosário do Sul, no sul do Rio Grande do Sul. E nasceu em 1941 e faleceu em 2009. E que acaba sendo conhecido pela sua poesia. Final da década de 50, Oliveira Silveira vai para Porto Alegre e estuda no Colégio Julinho, e depois na URGS, onde ele publica a sua primeira obra, Germinou. Então, desde aquela época, Oliveira Silveira já começa a interagir com a sociedade da grande Porto Alegre, né, e entender as questões políticas. Quais são os marcos, então, para a gente poder passar a refletir sobre as culturas afro-gaúchas no Rio Grande do Sul, a partir do projeto RS Negro, da perspectiva, então, da vida e obra de Oliveira Silveira. Oliveira Silveira, já em 1969, ele reúne algumas de suas poesias e participa de um concurso e ganha a menção honrosa com esse concurso de poesias, e tinha entre essa seleção o poema 13 de Maio, que é justamente, então, como foi falado no início, né, nós estamos no mês de maio, um mês que tem a data que, de uma certa forma, marca o fim do sistema escravista no Brasil, e já se coloca, então, esse questionamento desta data a partir dessa poesia de Oliveira Silveira, assim como outras pessoas que já tinham repensado se realmente o 13 de maio seria uma data que representaria a luta, a resistência e a resiliência da população negra no Brasil ao sistema escravista. Então, depois de muitas discussões, se pensa em fazer o primeiro ato evocativo ao 20 de novembro, que é celebrado pelo Grupo Palmares, em Porto Alegre, em 1971. Então, além da poesia, o marco da questão de se deslocar a data de celebrações maiores do 13 de maio para uma outra data que representasse a resistência negra para o 20 de novembro, são duas questões importantes para a gente entender essa relação das culturas afro-gaúchas no Rio Grande do Sul. Em 2006, pulando um pouquinho na história, é celebrado os 35 anos do 20 de novembro. Nesses 35 anos do 20 de novembro, a Secretaria Especial de Políticas de Promoção de Igualdade Racial, a CEPIR, na época, faz uma revista comemorativa, que vocês estão vendo na tela aí, Consciência Negra,
35 anos do 20 de novembro, e neste momento a ministra Matilde Ribeiro, ela contempla o Oliveira Silveira na capa da revista. Então, depois das celebrações, em 2006, o primeiro trabalho de grande repercussão que eu e o Oliveira fazemos é o projeto do Centro Cultural do Negro, Centro de Cultura Negra, do Rio Grande do Sul. Do Rio Grande do Sul. Então, o Centro de Cultura Negra do Rio Grande do Sul passou a ser um espaço virtual para a gente resgatar as culturas afro-gaúchas no Rio Grande do Sul, que muitas delas já estavam na obra de Oliveira Silveira, e outras tantas que a gente estava fazendo um mapeamento de todas as ações. Esse site chegou a ter mais de 1000 notícias de todas as ações, de várias ações das populações negras no Rio Grande do Sul. Então, em 2008, Oliveira Silveira e o grupo, né, de mais de 200 pessoas, a gente começa a pensar um kit educomunicativo que trouxesse esse recontar da história dos afro-gaúchos. E aí, então, naquele slide número 8, vocês vão ver quando vocês abrirem agora, está o projeto RS Negro. O projeto RS Negro, ele inicia com o livro RS Negro, que traz vários artigos de professores e professoras do Rio Grande do Sul que vão refletir sobre as histórias negras. Então, qual era a questão? A questão acabou sendo que Oliveira Silveira falece antes de nós terminarmos de fazer o projeto RS Negro. E, com isso, nós acabamos homenageando Oliveira Silveira com o próprio projeto RS Negro. E daí que surge o videodocumentário Soul. O videodocumentário Soul, ele é dirigido pela Andréa Vigo, e ele faz um resgate histórico-poético em cima da vida de Oliveira, mas trazendo essas questões da diversidade das culturas afro-gaúchas. Quem faz a narração do filme é o Cirmar Antunes. De que forma? As poesias de Oliveira Silveira, algumas selecionadas, acabam sendo declamadas por Cirmar Antunes e vai se compondo, então, essa história, se recontando essa história. Oliveira Silveira, então, no vídeo documentário, que eu convido vocês a assistirem depois dessa live, né? Vocês podem ver ali como vai estar no link. Ele começa a partir de histórias, e o seu amigo Alson Pereira da Silva, nos conta, depois que os familiares, os irmãos de Oliveira Silveira vão nos mostrando como era a infância, principalmente quando ele começou a se dedicar aos estudos. O Alson nos conta um pouco como é que Oliveira Silveira chega com ele a Porto Alegre, né, nessa caminhada. E essa grande repercussão da obra de Oliveira Silveira, que vai se alinhando, então, principalmente a outros escritores, como Mário Quintana, e que vai ganhando grandes dimensões na cidade. Também no filme existe uma parte importante, que é o programa, a introdução, que é justamente a Ivete Brandalize entrevistando Oliveira no seu programa Primeira Pessoa da TVE. Então, ela pergunta como se daria esse resgate das culturas, e ele responde: não se pode recuperar tudo. O importante é se conhecer o máximo, conhecer o passado, conhecer a cultura em todos os seus meandros, visando a atuação no presente e com perspectivas de futuro. Então, diante dessa perspectiva, nós, através do kit como um todo, fazemos esse resgate. Nós trazemos muito nesse kit completo, que é um kit que é composto pelo filme,
por uma revista para os professores poderem usar em sala de aula, um CD de slides também para professores poderem usar na educação básica, um CD de música, o poster book, que vocês estão vendo algumas imagens, que é de Silva do Canto. E foram elencados grandes temáticas. Por exemplo, aqui nós temos a questão da arte africana, a questão das várias etnias que compõem o continente africano, né, os reinados, as coisas que podem ser percebidas do ponto de vista do engrandecimento dessas culturas africanas que vieram para o Brasil e trouxeram uma gama enorme de símbolos, de memórias, de alegrias, de tristezas, que foram ajudando a compor a cultura brasileira. Nós também conseguimos colocar, então, esse resgate a partir do ponto de vista das poesias de Oliveira Silveira que estão no vídeo documentário Sou, outras temáticas importantes como a relação com os quilombos, não é? Essa resistência das comunidades afro-brasileiras, dos africanos e africanas e seus descendentes, se remetem muito a estas questões de recriar culturas nos espaços que estavam de opressão, né, nesses espaços brasileiros. Então, essa fuga aparece muito na presença, inclusive, do poema Sobre Palmares, de Oliveira Silveira, né, e a relação com a capoeira também. Por outro lado, é muito marcante a questão da resistência através das religiões de cultura afro-brasileiras, as religiões de raiz e matriz negro-africanas. Nessa resistência e nessa manutenção das populações negras no Brasil, de ter esse apoio, de ter esse engrandecimento enquanto pessoa, sim, num território desconhecido, num território hostil, e com todo o amparo da própria comunidade das religiões negro-africanas, transmutadas, transformadas através das culturas brasileiras, também no solo brasileiro. Outra temática que aparece é a questão dos lanceiros negros, não é? Toda a questão de que, sim, a população negra contribuiu muito também para a cultura gaúcha, né? E que a gente teve esse episódio na nossa história de traição em Porongos, não é? E que isso culmina com Oliveira Silveira fazer um verso novo para o hino do Rio Grande do Sul. E está no slide para vocês verem, assinado por ele, que o verso, então, nos diz: mas não basta para ser livre, ser forte, aguerrido e bravo. Povo que é lança e virtude, a clava quer ver escravo. Então, ele altera o hino sul-rio-grandense para que a gente possa resgatar aquela frase que minimiza a participação da população negra na história do Rio Grande do Sul. Professora Sátira, por favor, qual o slide que você está para a gente se organizar? Agora apareceu. Agora que eu reduzi o meu, eu consigo ver vocês. Boa noite, Nayara Silveira, filha de Oliveira Silveira, nos prestigiando. Muito obrigada por sua presença. Eu estou no slide 8. Obrigada. Na verdade, 16, professora Marta, já nos clubes negros. Ok. Então, na sequência dessas valorizações, através da vida e obra de Oliveira Silveira, nós temos a noção de comunidade muito marcada nas escolas de samba, e isso vai aparecer também no nosso vídeo documentário Sou, um exemplo do Carnaval de Pelotas, e essa noção também dos clubes sociais negros, onde Oliveira Silveira foi uma pessoa importante no movimento clubista, que marcou os clubes sociais negros brasileiros perante a CEPIR, enquanto ele era conselheiro na CEPIR, de patrimônio cultural brasileiro, os clubes sociais negros
de todo o Brasil, em especial os clubes sociais negros do Rio Grande do Sul, que tem marca em várias cidades do interior do estado. Depois nós também fazemos um resgate desta imprensa negra, que vai registrar muito dessas histórias, né, das populações negras no Rio Grande do Sul, fazendo divulgações da Frente Negra Brasileira, da Frente Negra Pelotense, da Liga da Canela Preta, das mulheres nos seus contextos, né, com participação, inclusive, das mulheres escrevendo nos jornais de imprensa negra, a questão da literatura negra também presente nesses impressos. Então, esta relação toda das linguagens já vão aparecer também na obra de Oliveira Silveira e, por conseguinte, nas culturas afro-brasileiras. Nós temos também aqui uma ilustração da Liga da Canela Preta, que aparece divulgada na imprensa negra, que é justamente a mesma lógica que vai construindo a cultura afro-gaúcha e afro-brasileira, que é a criação de espaços próprios. Bom, se não era possível, num primeiro momento, se jogar futebol nos clubes de pessoas não negras, dos clubes elitizados que proibiam, a própria comunidade negra criou os seus clubes, não é? E um deles, a Liga, várias ligas, hoje a gente tem também, inclusive, vários documentários sobre a Liga da Canela Preta, sobre o negro no futebol brasileiro, né? Justamente impulsionado por esse viés que também Oliveira Silveira nos apontou numa determinada época de temáticas que nem eram observadas, não é? A questão desse trançado, então, agora eu estou no slide 19, que aparece o hip hop e o grafite, esse trançado entre as várias manifestações culturais, vão aparecer, inclusive, o grupo Rafuagem também colocou a sua contestação ao hino, né, sul-rio-grandense, o Rafuagem, que fez parte do projeto RS Negro também. Então, é importante ir mostrando esta evolução das culturas afro-brasileiras, a marca da identidade negra no Rio Grande do Sul, perpassando várias manifestações culturais. O documentário Soul traz um poema, justamente, do livro Pelo Escuro, Poemas Afro-Gaúchos, né, que tem o poema Soul. Na sequência, a gente faz um projeto RS Negro, não é? Sob orientação de Oliveira Silveira também, de personalidades importantes que a gente poderia abrir como leque para que professores e professoras possam ir para além de somente conversar sobre a escravidão, né, em sala de aula. E por isso esse painel do slide número 21, que traz várias personalidades africanas, estadunidenses, europeias, ou justamente negros da diáspora nesses locais, pessoas brasileiras, pessoas gaúchas, não é? E é interessante que, na época que nós realizamos a produção do projeto RS Negro, existiam personalidades desse mural que nem estavam muito divulgadas, por exemplo, na internet. A gente tentava encontrar essas pessoas que no pensamento negro já eram divulgadas, já eram valorizadas, justamente por esse pensamento da diáspora, não era tão comum. Então, a gente tinha essa preocupação de colocar. E o Oliveira Silveira, né, que já tinha falecido, ele acabou aparecendo também nesse painel, que uma das regras que a gente tinha colocado anteriormente era que não fossem pessoas vivas, para que a gente não incorresse em nenhuma injustiça de não colocar várias pessoas, não é, importantes para a comunidade negra. E culminando, então, com
20 de novembro, né, o Dia da Consciência Negra, que todas essas questões que nós estamos falando têm um viés que é o seguinte: em 2021, nós celebraremos os 50 anos do 20 de novembro. Essa é uma bandeira, não é, que várias mulheres negras têm levantado, por exemplo, a nossa doutora Conceição, Maria Conceição, da URGS, tem motivado para que nós nos preparemos para isso. Assim como o ano passado, 2019, fizeram 10 anos da morte de Oliveira Silveira, em 2021 fará 50 anos do 20 de novembro. Então, nós estamos nos preparando para esses 50 anos do 20 com qualidade de materiais e tudo mais. Negra Aldeia, aqui a gente também lembra que é um boletim, um informativo mantido pela Associação Negra de Cultura, que foi criado por Oliveira Silveira e atualmente está sob a coordenação da sua filha única, Nayara Oliveira, que também imortaliza Oliveira a todo momento, assim como o Supapo Poético, no slide 24, está ali o Supapo Poético, que também tem feito várias ações para imortalizar a obra de Oliveira Silveira. E, para ir finalizando, então, nós, muitas das pessoas que estão aqui hoje participando dessa live podem ter feito já o curso sobre Oliveira Silveira, né, que está bem mais completo, são muito mais horas, né, hoje eu só fiz uma introdução a essas questões, está disponível no portal da URGS, na plataforma Lumina, né, um curso básico e que tem vários depoimentos de amigos e amigas de Oliveira Silveira, e também que hoje, consultando, tem 1.599 pessoas fazendo esse curso. Ele é um curso sem tutoria, ele é um curso autoformativo, e está sendo muito importante para que a gente possa realmente fazer com que as pessoas conheçam Oliveira Silveira. Existem pessoas da França, do Texas, de Moçambique, que estão fazendo curso, e da América Latina. Então, a gente precisa, neste momento, que mais e mais pessoas conheçam o curso de Oliveira, Oliveira Silveira. Então, a gente já está planejando para os próximos anos. Esse curso que está no ar é básico, e que a gente vai fazer um curso, então, intermediário, e depois um curso avançado, porque tem muito que se estudar sobre Oliveira Silveira, não é? Então, nessa perspectiva, né, nós estamos aqui, ó, a Nayara, que está nos assistindo, nós estamos nessa fotografia, nessa reportagem que foi feita pelo Jornal do Comércio no início do ano, na virada do ano, na verdade, né? Então, este é o acervo pessoal de Oliveira Silveira. Nós estamos, então, já no momento de fazer a digitalização do acervo de Oliveira Silveira. Nós temos o site de Oliveira Silveira e vamos, então, começar a disponibilizar as principais obras, os principais escritos, as memórias de Oliveira Silveira na forma digital, e no decorrer dessa caminhada vai ser num portal que vai ter hospedagem na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E, diante disso, também a gente quer convidar mais e mais pessoas, que nós temos, vocês olharem no site de Oliveira Silveira, nós temos a Fortuna Crítica de Oliveira Silveira, que é justamente um levantamento de quem tem escrito sobre a obra de Oliveira Silveira, sobre o 20 de novembro, e nós vamos estar organizando, então, para a partir de setembro, receber artigos para um dossiê que vai reunir artigos numa revista científica sobre a obra, a vida e o 20 de novembro, e como a gente sabe que tem muitas pessoas trabalhando já com isso, todos os artigos que não forem contemplados na revista científica, nós iremos reunir e faremos um e-book. Então, está todo mundo convidado para participar dessa edição do dossiê, quando estiver sendo disponibilizado, né, o edital. Então, eu vou finalizar para abrir para as perguntas, né? Estou ali no slide 27 para abrir para as perguntas, que eu acho que vai ficar mais rico a gente poder dialogar, né, em tempo real.
passo a palavra, então, para a professora Marta, para ver se o professor Carlos conseguiu voltar. Professora Sátira, nós agradecemos, então, essa bela contribuição. Nós somos conhecedores do trabalho do poeta, né, Oliveira Silveira, mas é sempre enriquecedor rememorar essa história, né, e viajar nessa história de uma maneira super bacana e com muito carinho, né, que era isso que ele transmitia para todos e todas. Nós vamos passar para o professor Carlos, então, que parece que conseguiu a conexão, e em seguida a gente passa para as perguntas, tá bem, professora? Tá, então, satisfação estar aqui nesse ambiente virtual com a professora Sátira, falando, escutando, né, um pouquinho sobre Oliveira Silveira. Então, parabenizar o trabalho da professora Sátira, uma vez que Sou, né, de Oliveira Silveira, ele é um vídeo produzido e que aborda a vida e a obra do poeta rosariense Oliveira da Silveira. Tá? Então, o Sou é uma marca, né, da luta pela igualdade racial. Nós entendemos assim que ele ficou evidente na sua trajetória e mostra a denúncia, né? A obra do Oliveira Silveira, ela é uma obra de denúncia da situação do negro pós-abolição, né? Nós não podemos esquecer que Oliveira Silveira, ele idealizou o Dia da Consciência Negra, ele idealizou o 20 de novembro, né? Então, por isso ele é considerado o poeta da consciência negra. Ele valoriza a cultura negra, né, na chamada poesia afro-gaúcha. E a abordagem, então, da professora Sátira é justamente sobre o trabalho do Rio Grande do Sul Negro, né, esse projeto que ocorreu e que apresenta o documentário da Andréa Vigo. A fala do Oliveira nos remete para o cotidiano do homem e da mulher afro-gaúcho, né? Ele clama por respeito, por dignidade e valorização dessa cultura materializada no batuque, na culinária, no trabalho do homem do campo. Então, quando nós estudamos, né, a obra do Oliveira, quando a gente se debruça na poesia do Oliveira, a gente encontra, né, ali nas poesias a fala que nos remete a esse cotidiano, né, do homem trabalhador. Então nós temos um projeto na Unipampa, Campus São Gabriel, chamado Projeto Oliveira Silveira, o poeta da consciência negra, que foi desenvolvido em 2018 até 2019, com o propósito de divulgar o poeta da consciência negra, né? E esse projeto ele surgiu a pedido das colegas, né, a professora Heloísa Helena e a professora Flávia, de Rosário do Sul, e elas se somaram, então, a nós, no NEAB do Campus São Gabriel, e através de um edital da PRAEC, né, um edital que visava, assim, atender o aspecto cultural, nós escrevemos essa proposta e fizemos uma formação continuada para a rede, envolvendo São Gabriel, Rosário do Sul e Santana do Livramento. Tá? Então, a intenção era justamente divulgar o poeta da consciência negra, e que entendemos, né, que ele é de expressão nacional e internacional. Ele é nosso vizinho, então, de Rosário do Sul, e entendemos que ele viveu para deixar em sua obra o grito da liberdade, o grito do clamor da liberdade que ecoa desde 1888, ainda desrespeitado pela sociedade brasileira, né? Então, a minha participação aqui é de mediar, né? Mas eu gostaria de fazer esse destaque e de parabenizar o trabalho da professora Sátira, que eu entendo, né, que vem a somar, uma vez que ela está desenvolvendo esse projeto em parceria com a URGS, de fazer um repositório da obra do Oliveira, e também ali está
reunida, né, todas as pesquisas, os estudos que estão sendo feitos do Oliveira Silveira. Ok? Obrigado, professor Carlos. Então, a gente orienta que os participantes e as participantes escrevam suas perguntas, né? E eu solicito que a nossa equipe da DAF me ajude a coordenar, né, essas perguntas ali para a gente poder estar passando para a professora Sátira. Sátira, o que nós temos assim organizado hoje em termos de projeto na Unipampa a respeito do Oliveira Silveira, além do trabalho que tu está organizando em parceria com a URGS? Tem mais algum trabalho que tu saibas assim que está sendo desenvolvido? Nós, na verdade, quando estávamos criando os NEABs, né, a nossa primeira iniciativa foi, e acho que isso é importante a gente reafirmar, que a gente teve a ideia de colocar nomes nos NEABs da Unipampa, né? E com isso a gente criou o NEAB Oliveira Silveira em Bagé. Então, ali, principalmente, já tinham a própria Santa Júlia, que tinha estudado Oliveira Silveira, não é? Sim. E a partir daí também a Ana Lúcia, que fazia pós-graduação lá em Bagé, também sob minha orientação, estudou Oliveira Silveira, e também depois a questão de nós temos registrado, sim, o projeto que eu estou desenvolvendo em parceria com muitas pessoas, que é dentro da perspectiva do grupo de pesquisa Cria Negra, né? Então, são pessoas da Unipampa, são pessoas da URGS, e o senhor está convidado, que já está, né, desde o início, quando foi apresentar no COPEME Sul, né, vocês foram apresentar lá o trabalho, inclusive estão citados na Fortuna Crítica, né, do site do Oliveira Silveira. Então, na verdade, tem se ampliado muito. E a questão que a URGS, como a Oliveira Silveira é egresso da URGS, se formou em 1965 na URGS, foi muito importante que a URGS abraçou a causa de Oliveira Silveira. Então, por exemplo, dando uma página para Oliveira Silveira no portal da URGS, não é? Que nós estamos migrando todo o nosso site, aquele que foi lançado no COPEME Sul, para o site da URGS. Nós estamos também em parceria com a Faculdade de Educação da URGS, o jogo que existe, As Viagens do Tambor, que tem um personagem de Oliveira Silveira nesse jogo, que Sim. Esse jogo ele é fruto daquele projeto dos Territórios Negros de Porto Alegre, que acabaram sendo As Viagens do Tambor. Então, nós nos somamos a esse projeto, porque nós gostaríamos de fazer um jogo digital para que as crianças, os professores e professoras da rede de ensino, né, de qualquer rede de ensino, pudessem ter um jogo, e nós estamos, então, desenvolvendo este ano, né, a produção de conteúdo, para que a gente possa, o ano que vem, lançar o jogo do Oliveira Silveira, né, quando a pandemia nos permitir também. Então, a gente também está desenvolvendo com um outro projeto, né, de robótica, pensando também nessa questão de Oliveira Silveira sendo protagonista. Nós, bom, enfim, a gente está aberto a todo mundo que queira, não é, divulgar, porque é isso, nós temos muito o que fazer ainda com essa temática, com a questão de Oliveira Silveira, né, e a gente poderia, e o site, o portal que nós estamos mantendo é justamente para ser esse nosso ponto de encontro, não é? Que todo mundo possa divulgar que o mais importante é Oliveira Silveira, ele que era uma pessoa agregadora, né? É essa a questão que a gente quer manter, principalmente no portal do Oliveira Silveira. Tem uma pergunta aqui, então. Posso fazer a pergunta? A Sayonara Mello, a Sayonara é do Campo São Gabriel, pelo que eu estou vendo. Ela tem uma questão: por que o negro ainda hoje precisa provar seu valor? Olha,
Eu fui professora de teorias da cultura, para mim fica muito evidente que essa construção histórica do racismo, ela é muito eficiente. Então, essas memórias de que a diversidade, ela é um marcador para não tão coisas boas, nos permeia todo dia. Então, infelizmente, a gente tem um imaginário de que essa diferença é algo ruim. E não é fácil. Isso está presente em nós. Eu sou muito humilde, por exemplo. Já aconteceu comigo de, por exemplo, eu entrar numa reunião com a diretora de um departamento e estava sentada uma mulher loira e uma mulher negra. E eu me dirijo para uma mulher, para a loira, achando que ela era a diretora do departamento. E não era. Era a mulher negra. Então, eu também aprendi na mesma escola a ter algum imaginário de que existe uma diferença. E que ela é ilusória, claro, a gente sabe que todos nós somos capazes, não é? Mas esse imaginário de manutenção do racismo faz com que a gente, sim, tenha que a todo momento ter que mostrar que somos capazes. Exato, concordo. Também a Sayonara pergunta assim, faz na verdade uma reflexão. Tem o Dia da Consciência Negra, quando temos uma Constituição que nos garante direitos? Eu acho que isso hoje até fica muito evidente, né, a discussão em função do que está acontecendo na Fundação Cultural Palmares, onde a gente tem hoje uma pessoa que está responsável, né, pela fundação, e que essa pessoa, posso dizer que ela vem na contramão da história questionar o 20 de novembro, né, e que eu particularmente penso que não que a gente vá negar o 13 de maio, né, o dia da abolição, um fato histórico, mas justamente o 20 de novembro ele foi criado, e o Oliveira foi um dos idealizadores, ou o idealizador do 20 de novembro, né, justamente por isso, né, os gritos de liberdade de 1888, que até hoje não tinham se efetivado, né, e passa por toda essa questão. Mas, Sátira, o que tu pensa a respeito, então, né? A necessidade desse Dia da Consciência Negra, desse dia 20, embora a gente saiba que os direitos estão assegurados na Constituição para todos, independente de cor. Vocês sabem que quando eu assisto o vídeo documentário Soul, eu sempre choro de emoção. Principalmente, eu não vou dar spoiler aqui, né, para quem não viu, no momento que a gente percebe que o 20 de novembro, como diz Sirmar Antunes, num depoimento do curso, mudou o Brasil. Por mais que a gente ainda tenha muitas questões a serem resgatadas, o fato de nós termos uma data para refletir sobre as desigualdades no país se proliferaram, se multiplicaram em políticas públicas. Isso foi um ganho, não é? A gente poder entender que o Brasil, que tem mais de 50% de uma população negra, precisa crescer como um todo. Então, as políticas públicas são essenciais para isso. E foi fruto de reflexões de toda a população negra brasileira, mas principalmente por nós termos esse símbolo, essa unidade em torno de Zumbi, fez com que a gente ganhasse uma visibilidade importante e respeitosa, né? E quando eu falo Zumbi, eu falo aqui todas as mulheres, os homens, as crianças, os jovens da população negra, os idosos, e a população não negra também, muito parceira nossa nesse Brasil, que conseguiu, não é, estar transformando o país através dessas questões de repensar. Ter consciência negra é ter consciência da nossa condição majoritariamente desigual no Brasil.
Então, da professora Marta, a seguinte questão. Existe uma perspectiva de inserir este conhecimento nas demais universidades do Rio Grande do Sul? E se sim, como seria feita esta relação? Existe eco deste trabalho fora do Rio Grande do Sul, em outras instituições? Então, seriam duas questões. Uma a respeito do conhecimento, este que está sendo produzido, se inserir em outras universidades do Rio Grande do Sul, né, como seria, e se existe eco deste trabalho fora do Rio Grande do Sul, em outras instituições. Ok? Algo muito importante que está acontecendo é a obra de Oliveira Silveira fazer repensar toda a literatura sul-rio-grandense. Então, ele ter sido egresso da URGS e ter sido acolhido agora esse curso, com o curso de letras da URGS, o programa de pós-graduação em letras da URGS, que tem nota 7 na CAPES, que apoia esse curso, é muito importante, porque isso está fazendo com que, estrategicamente, a obra de Oliveira vá ser abordada nos cursos de licenciatura e, consequente, licenciatura em letras, por exemplo, né? E, consequentemente, chegar à base, à educação básica, né, para além da universidade. E é claro que o que acontece, da perspectiva da literatura, os estudos de literatura negra, literatura afro-brasileira, literatura africana, tiveram um impacto ao receber a obra de Oliveira Silveira. Então, ele também é citado, por exemplo, na Universidade de Minas Gerais, né, que trabalha com a questão da literatura afro, e tem ganho outros espaços. Por exemplo, vocês podem ver no curso da plataforma Lumina, que teve um pesquisador, que inclusive visitou a Unipampa, que está querendo fazer um convênio com a Unipampa, que ele é da Universidade do Texas, e ele está estudando justamente Oliveira Silveira, porque tem uma relação possível de se pensar a questão da cultura gaúcha com a cultura do cowboy, por exemplo, né? Então, tem várias reflexões nesse sentido. Então, a ampliação da temática ela é muito rica. Nem eu, que estou debruçada sobre né, esses estudos, esse empenho de tentar resgatar, que isso também não é fácil para nós, pesquisadores e pesquisadoras que trabalham com essa temática. A gente tem que estar sempre descobrindo coisas, porque a historiografia, né, os livros não nos trazem, então a gente está sempre buscando informações. Então, eu, por exemplo, sei que tenho muito que aprender ainda nos próximos 10 anos, né, sobre Oliveira Silveira, sobre a literatura que é influenciada pelas culturas afro-gaúchas. Então, é muito rico ainda, né? Por exemplo, a questão da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que é considerada, né, uma universidade importante no país, ela tem feito todos os esforços, mas mesmo assim ainda temos muita caminhada, não é? Eu acho assim que a Unipampa, nesse sentido, ela é visionária quando ela mantém o fórum de NEABs na universidade. A Unipampa, depois da professora Marta Messias, assim que ela entra, que ela cria o primeiro NEAB da Unipampa, nós podemos ter essa capilaridade de ir criando em cada campus um NEAB. Nós acabamos sendo uma referência, porque nós estamos justamente, né, fazendo isso de forma sistêmica na universidade, né? Então, e agora, principalmente, nós tendo um reitor negro, que muito nos orgulha. Então, isso também, nós temos toda essa visão de que fazemos história, não é? O professor Roberlani faz história na Universidade Federal do Pampa, não é? Com toda a sua equipe, com todos os professores e professoras, discentes, né, servidores técnicos da universidade. A gente percebe que a gente tem na Unipampa essa vontade, não é? Então, eu acho que eu só tenho a agradecer, eu faz 4 anos que eu estou na Unipampa, e olha quanta coisa foi possível fazer para a negritude na universidade, né? Então, agora, por exemplo,
a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, por conta desse curso de Oliveira Silveira, esse curso básico, nós estamos pleiteando ter um selo negritude, né, para que outros cursos surjam. Até agora a gente vai aproveitar e vai colocar o nome de selo Cria Negra, não é? Aproveitando o nome do grupo de pesquisa. Então, já está na fila, a gente está na fila, mais do que na fila, nós estamos fazendo já o segundo curso massivo, o segundo MOOC, que é sobre a escritora Maria Helena Vargas da Silveira, Helena do Sul, pelotense, que também não é conhecida nos cursos de letras. Nós estamos formulando, a professora Fernanda de Oliveira é a coordenadora do curso. Nós também estamos, então, pensando que na sequência, depois de Maria Helena Vargas da Silveira, nós faremos um curso, se tudo der certo, sobre Djalma do Alegrete, né, que também a gente tem toda essa relação com a nossa Unipampa de Alegrete, resgatando questões desse artista importante para a nossa história no Rio Grande do Sul. Depois a gente pode estar fazendo um curso sobre a Magliani, que nós temos a Galeria Magliani na Unipampa de Jaguarão. Então, nós realmente recebemos respaldo da Unipampa para que a URGS também se some, ela que tem vários setores, por exemplo, o DEDS da Unipampa está fazendo junto conosco uma exposição para o museu da URGS, trabalhar com a questão da Oliveira Silveira. É tanta coisa que até eu me esqueço de falar tudo. Então, temos aqui a Fabiane. Perante a importância de Oliveira Silveira na história do Rio Grande do Sul, por que ainda ele não é citado nas escolas de educação básica? Observação. Durante o meu ensino fundamental e médio, nunca ouvi falar sobre. Vou fazer blocos de 2, tá, Sátira? Ok. Sátira, tu pode falar, da Letícia agora. Sátira, tu podes falar um pouco sobre a ressonância que teve a obra de Oliveira Silveira na época, nas mídias, livrarias, na crítica e etc.? Ok. Então, sobre essa questão de estudar, né, no ensino fundamental, nunca se falou sobre isso, é justamente a questão do nosso racismo estruturante no Brasil, não é? Porque essas histórias são silenciadas. Eu mesmo, quando fiz o curso de jornalismo, nunca ninguém falou sobre imprensa negra, não, que resgatasse, não é, essa produção midiática da própria população negra no Brasil. Hoje já está um pouco diferente, né? Por toda essa questão da repercussão do próprio 20 de novembro, que fez as pessoas refletirem. E essa questão que a Letícia coloca, né, sobre a divulgação da obra do Oliveira na época, também é nessa mesma esteira do racismo institucional. Porque o que acaba acontecendo? Se ele chegou a trabalhar na editora do Globo, né, onde frequentou Mário Quintana, Érico Veríssimo, não é? Depois, como ele não é amplamente divulgado quando se recontam histórias da literatura no sul do Rio Grande do Sul, é pouca inserção. Nós estamos agora em 2020 e vai começar a se pensar sobre isso. Não que ele não divulgasse, né? Oliveira Silveira também tinha um entendimento muito sábio sobre o momento que ele estava. Então, ele mesmo divulgava, ele mesmo fazia artigos para os jornais, ele mesmo, sabia o quanto era difícil que uma editora financiasse um livro de uma pessoa negra. Então, ele mesmo produzia e fazia a edição do autor, que muitas das obras dele são assinadas assim. Então, também a gente está num momento histórico agora de um recontar das histórias. E aí, nesse contexto, é que a obra de Oliveira Silveira, que estava invisibilizada perante o que ela merece estar visibilizada, está ganhando, então, mais espaço agora. Tá. Só para contribuir com a pergunta, né, da participante, quando nós também fomos desenvolver o projeto do Oliveira Silveira, surpreendentemente, em São Gabriel, que é uma cidade vizinha de Rosário,
ninguém sabia, né, do Oliveira Silveira, que ele era o poeta da consciência negra, da obra do Oliveira, nunca se ouviu falar, né? E em Rosário do Sul, claro, como é a terra do poeta, como já há algum tempo o movimento negro trabalha, né, com a obra do Oliveira Silveira, divulga, lá em Rosário o pessoal já está mais acostumado a ouvir falar no Oliveira Silveira, né? Mas assim, de estudar a obra dele, de desenvolver um projeto, isso foi acontecer em 2018, quando nós então começamos com essa formação continuada para os professores da rede, né? Em Livramento, né? Quando a coordenadoria esteve presente na abertura do projeto em São Gabriel, a colega que trabalhava na pasta da diversidade, na 19ª CRE, disse, não, eu quero que vocês levem um projeto para Livramento, porque eu quero que os professores de Livramento também tenham contato, tenham formação. Porque, na verdade, é a questão aquela, né, é o currículo, né, aquele currículo que é um currículo europeu, é um currículo branco, é um currículo, né, que não valoriza a história e cultura. Eu lembro, assim, quando eu estudava em Santa Maria, trabalhava na década de 90, né, ali em 1993, 94, nós tínhamos lá na 8ª CRE a professora Vera Valmerati, que, assim, com muita dificuldade, ela propunha um projeto na época que era o Negro e o Currículo Escolar, em que ela reunia, né, as coordenações pedagógicas na 8ª, apresentava a negritude. Eu me lembro que ela usava uma obra de uma conterrânea também, a professora Vera, aspectos da negritude do Rio Grande do Sul, né? E ela fazia uma formação muito legal, né? Ela usava bonecas negras e a partir dali ela trabalhava a questão da conscientização. Agora, vocês acham que as professoras que iam para essas formações, que elas chegavam na escola e conseguiam desenvolver o projeto? Não rendia, né? Então, hoje, quando eu olho para aquele período ali, da década de 90, né? E hoje, eu vejo assim que conseguimos avançar. A gente conseguiu avançar, porque a questão da Lei 10.639, né, infelizmente, de forma assim obrigatória, ela fez com que as pessoas fossem atrás, né, que elas fossem buscar formação, conteúdo, e hoje tu encontra, né, porque a desculpa que se tinha antes é, mas a gente não tem material, né. E aí o pessoal que é do movimento negro mesmo, né, eu ouvi assim da professora Cleusa em São Gabriel, engraçado, eu sou negra, eu não recebi treinamento para dar aula para branco. Não é isso, tem que ter treinamento para dar aula para negro, começa pelo respeito, eu acho que tem que começar por aí, né. Então, quando a gente não ouve falar de Oliveira Silveira, é porque é o currículo, infelizmente, né, aquele currículo oculto que está ali. Por isso, a escolha de fazer esse curso pela plataforma Lumina, que é um curso online, gratuito e massivo, para várias pessoas poderem fazer ao mesmo tempo, era esse intuito, que a gente se depara com os 50 anos do 20 no ano que vem, em 2021, e que as pessoas precisam saber que a gente tem uma história, que essa história é importante, que a gente constrói, né, o nosso próprio entendimento de justiça social neste país. Correto. Bem, Diego Saraiva então pergunta: professora, pandemia, segregação racial e as vidas que não importam em um país extremamente racista, visto que não temos uma representatividade em cargos públicos. A segunda, do nosso reitor. Traçando um paralelo entre a URGS e a Unipampa, você observa alguma diferença em relação aos espaços ocupados pelos negros? Bom, respondendo ao professor Roberlaine, então, eu percebo que, igualmente, nesses dois espaços, são pessoas negras que
levantam a bandeira e não deixam que essa temática não seja esquecida, não é? Junto com grandes parcerias de professores não negros e professoras que abrem espaço. Então, hoje, por exemplo, em 2020, entraram 2 professores negros, a professora Fernanda de Oliveira e o professor Marcos Vinícius, no curso de História da URGS, agora em janeiro. Isso é um impacto, mas está longe de ser o ideal. No próprio curso de letras da URGS não existem professores negros. Então, a gente ainda olha para a URGS e vê a batalha do pessoal do DEDS, a Rita Camisolão, a Patrícia Xavier, o José Antônio dos Santos, né, que são servidores técnicos que há muitos anos, inclusive, são pioneiros na história de ter um grupo de estudos que acaba sendo correlato à NEAB, né? A gente vê outros técnicos, servidores da URGS, né, técnicos e técnicas que seguram, a Maria Conceição, Edilson Nabarro e assim por diante, vão construindo. Mas, se a gente for olhar para as pró-reitorias, não é? A gente vê a professora Sandra de Deus lá, também tentando colocar essa pauta a todo momento, mas com muita resistência também, né? Então, é algo que se repete. Por quê? Aí, voltando àquela pergunta anterior sobre as vidas negras, importam, sim, né? E eu acho que agora, no momento da pandemia, a gente tem visto algo muito importante, que nós todos somos conectados. Agora nós estamos conectados com todas as dificuldades que nós temos, e aí isso tem relação também com sermos, por a gente ser de países, né, da metade sul do mundo, que tem menos banda larga, com certeza, né? Mas nós somos conectados, então o que eu faço interfere na vida dos outros, sim, e nós sentimos a dor do outro, e nesse sentido vidas negras importam, né? Então é muito difícil, mas eu sou uma pessoa que tenho muita esperança que as coisas, tudo tem um rumo, e que a gente vai fazer com que este momento crie uma certa maturidade da humanidade. A pergunta da Sayonara. Como participar de um projeto sobre cultura negra aqui mesmo em São Gabriel? Sou negra e já tive contato com um líder quilombola de São Gabriel e gostaria de estar ligada mais diretamente. A Carolina. Sátira. Para além do curso do Oliveira, quais os próximos projetos a serem colocados em prática na Unipampa? Posso falar? Então? Bom, como eu coloquei ali, a gente tem desenvolvido esses outros projetos, né? O jogo digital, a questão da robótica, a questão da exposição que vai acontecer no Museu da URGS. Então, o que é importante deixar registrado? Que todos esses projetos, eles são feitos em parceria com a URGS, entre a Unipampa e a URGS. E eu acho que depois, agora, principalmente dessa nossa relação aqui, nesse webinário, nesta live, que a professora Marta Messias, enquanto coordenadora e titular, não é, da questão das ações afirmativas, do Fórum de NEABs, a gente pode se aproximar ainda mais, não é, de estar identificando em cada campus professores que trabalham com essa questão, principalmente aqueles que estão ligados aos NEABs, né, de locais, para que a gente possa ampliar essa participação. Que o foco sempre, o catalisador, será o portal do Oliveira. Temos algumas contribuições da Letícia, que não é pergunta, né? E tem a Andréia de Carvalho, que diz, Não aqui no campo...
todas, depois você me ajuda se eu não conseguir falar alguma coisa. Ok. Aqui no campus de Bagé, estamos desenvolvendo uma parceria entre Neab Oliveira Silveira e o curso de licenciatura em música, onde abordaremos a ligação Oliveira Silveira com a música, intitulado Sons de Resistência, uma introdução às relações entre músicas e afrodiásporas para a formação de professores. Começa no dia 25 e uma das abordagens que faremos será diretamente ligada a Oliveira Silveira. Mais uma informação, então, né? Okay. Envie para nós, para a gente colocar no site. Bem, professora, nós não temos mais perguntas, então a gente gostaria de encaminhar para o professor Carlos, para ele fazer as considerações em relação à sua fala, essa explanação, para a gente se encaminhar para o encerramento, devido ao adiantado da hora. Ok, então. Podemos ir encerrando da nossa parte, né? Agradecer à professora Sátira pela sua disponibilidade, agradecer à ADAF por ter oportunizado esse espaço, dizer assim que este momento nos proporcionou então uma reflexão, né, sobre Oliveira Silveira, sobre a sua obra, as expressões literárias culturais afro-brasileiras, em especial aqui do Rio Grande do Sul, né, que é o lugar ocupado por Oliveira. Ele deixa bastante claro, né, que ele faz a sua poesia ambientado no Rio Grande do Sul, e ele lembra sempre de Rosário do Sul, né, nas suas escritas. Então, agradecer assim a organização do trabalho, né, nos colocarmos também à disposição. Eu já tinha conversado com a professora Marta, né, de que também é possível que a gente possa participar de uma outra webinário, né, trazendo um pouquinho mais do Oliveira. E acredito assim, né, que é proposto, né, da ADAF, esta análise da produção do Oliveira, né, do gaúcho Oliveira, da sua obra junto à Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né. Ali em Rosário do Sul, eles possuem uma biblioteca pública, onde eles têm um espaço dedicado ao Oliveira. No cemitério municipal de Rosário do Sul existe o túmulo do Oliveira Silveira, né? E era a intenção nossa de divulgarmos mais, né, o Oliveira e a sua obra, tá? Então, agradeço o espaço, a oportunidade, agradeço a professora Sátira e parabenizo a professora pelo seu trabalho. Obrigado. Eu agradeço. Posso falar, professora Marta? Eu agradeço também, quero reforçar que o professor Roberlane também sempre colocou que Oliveira Silveira era uma prioridade para a Unipampa, também se colocando à disposição de ir a Rosário do Sul e a gente poder, então, enquanto pela coordenação da professora Marta Messias, a gente poder estreitar as relações com a Prefeitura de Rosário do Sul, com as instituições de ensino, com as demais instituições que lá estiverem, para que a gente possa desenvolver projetos também com Rosário do Sul, a Unipampa, inclusive porque a Unipampa tem polo, né, em Rosário do Sul, a parceria já. Então, a gente vai só somando esforços para, vamos ver o que podemos fazer, né, em Rosário do Sul, em nome da Unipampa. Eu agradeço de novo e passo a palavra, então, para quem vai falar. Passamos a palavra, então, para a Denise,
representante da CS, que vai dar encerramento desse segundo ciclo de nosso webinar, né? A primeira palestra do segundo ciclo. Ok, obrigada, professora Marta. Então, em nome da Universidade Federal do Pampa e da Assessoria de Diversidade e Ações Afirmativas e Inclusão, nós agradecemos a participação de todos. Avisamos também que os slides serão enviados para os e-mails que foram cadastrados, né, como inscrição. Agradecemos a participação da professora Sátira, do professor Carlos Alberto, também a contribuição da professora Marta, a presença do nosso reitor, o professor Roberlene Ribeiro Jorge. Então, agradecendo a todos, desejamos uma boa noite. E até a próxima. Boa noite.